Intensa. Doutora Joleia, a palavra está com a senhora. Olá, bom dia. Eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a forma de anexação de cálculo e a possibilidade de assinatura do cálculo pelo magistrado, tanto na decisão de homologação da conta quanto na sentença líquida. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Então, primeiro eu tenho que mostrar uma diferença para vocês com relação ao sistema do PJ-Calc. Nós temos duas versões. PJ-Calc Tribunal, que ele é acessado pelos usuários internos, e PJ-Calc Cidadão, que é acessado em massa pelos usuários externos, tá? Mas nada impede que um usuário interno use, eventualmente, o PJ-Calc Cidadão. Aliás, hoje deve estar saindo uma atualização do PJ-Calc Cidadão para que os regionais utilizem a nova versão já com a taxa da Selic, tá? Então, até que o regional instale a 2.6, que já tem a taxa Selic na versão tribunal, como uma medida de contorno, o usuário interno pode acessar o PJ-Calc Cidadão com a atualização de hoje, que já vai ter a Selic para fazer a liquidação e atualização. Então, tá. Toda vez que um cálculo é liquidado pelo PJ-Calc, seja ele tribunal ou cidadão, dois documentos são gerados. Uma planilha de cálculo, que é o documento que vai para o caderno processual do PJE, que a gente visualiza e lê os valores, e um outro documento, que é um documento do formato PJC, que contém os dados estruturados do cálculo. E esses dados, eles vão ser inseridos no processo, se anexados corretamente e podem ser utilizados depois no desdobramento de atualização, de impugnação, de reforma da conta. Então, é muito importante o uso correto do sistema PJ-Calc por usuários internos ou externos, para que a gente tenha sempre o envio dos dois arquivos ao PJE, tá ok? Então, funciona mais ou menos assim. Usuário interno e externo utilizando o PJ-Calc Tribunal ou PJ-Calc Cidadão, eles enviam para o PJE a planilha de cálculo mais o arquivo PJC. Toda vez que for utilizado o tipo de documento anexo, planilha de cálculo, vai abrir na tela do usuário um outro campo que é para fazer a anexação do arquivo PJC. Então, planilha de cálculo ou planilha de atualização de cálculo, a tela muda para abrir espaço para incluir o segundo arquivo, que é o PJC, ok? Os cálculos do PJE são baixados para atualização, impugnação e reforma. Então, vejam, se o advogado ou juiz postulante ou nosso servidor da central de atendimento, ao ajuizar uma ação, já apresentar o cálculo da inicial pelo PJ-Calc com os dois arquivos, quando esse processo for para a sentença, o assistente do juiz, ou calculista da vara, ou do setor de cálculos do tribunal, pode utilizar o arquivo da inicial para poder fazer a liquidação da sentença. O advogado também, na contestação, antes da sentença, pode pegar o arquivo da PJC da inicial para fazer a sua contestação. Então, facilita, agiliza o trabalho de todo mundo, porque o cálculo uma atividade trabalhosa, e se você juntar ao processo somente um documento que não pode ser recuperado com dados estruturados, todos aqueles valores têm que ser lançados manualmente para fazer uma atualização simples que seja. Tá? Então, a importância do arquivo PJC por conta disso. Olha, aqui é uma tela do PJ-Calc, tá? O cálculo é enviado do PJ-Calc para o PJE, tá? Tem a parte aqui de enviar para o PJE e depois o aviso de sucesso de envio. Quando esse cálculo vindo do PJ-Calc chega ao PJE, na aba Cálculos, aparece aqui a linha correspondente a ele, tá? Um checkbox com o botão de assinar. Isto, no caso, o cálculo enviado por usuário interno, tá? Quando é feito por usuário externo, chega aqui na aba Cálculo, mas já assinado, porque
os usuários externos só conseguem anexar coisas no PJE com assinatura de documento. Então, o arquivo PJC só chega ao PJE pelo usuário, enviado pelo usuário externo, quando ele assina a petição ou assina o protocolamento de uma ação nova, ok? Neste caso aqui, pendente de assinatura, é porque foi enviado por usuário interno. E aí, esse cálculo, se clicar aqui no detalhamento, tem vários ícones aqui, tá? Nesse olhinho, ele detalha o cálculo, tá? E aí dá para fazer a conferência se é esse mesmo cálculo que estava no PJ Calc, ou se eu cliquei errado. E aí, se eu quiser conferir também os valores, eu tenho como fazer isso. O outro ícone aqui é para baixar o relatório todo, né? Este aqui é o ícone de baixar o arquivo PJC e a lixeirinha para eu excluir antes de assinar, caso eu tenha enviado por equívoco, né, o arquivo. E aí, o por usuário interno e pendente de assinatura, ele fica aqui o checkbox para poder marcar e assinar, tá bom? O usuário externo não, já chega assinado. E aí, eu mostrei aqui essa tela, trata da decisão de homologação de cálculos, tá? Aquele botão do primeiro grau é conclusão magistrado, tem um botão específico de homologação de cálculos. Esta tela aqui é a tarefa através desse botão de homologação de cálculos, tá? E aí, o movimento exibido nessa decisão de homologação de cálculos, ele já vem até marcado, que é homologação de liquidação. Quando esse processo chega nesse ponto, todos os cálculos que estão cadastrados no processo, eles são listados aqui para que o servidor possa selecionar, ele estando assinado ou não, né? Pode ser um cálculo enviado por um perito já assinado, né? Porque ele é usuário externo, ou pode ser um cálculo enviado pelo contador da vara, que está aqui, né? E já está assinado pelo setor de cálculos do tribunal, já está assinado, ou pode ser o envio do assistente ou do calculista que mandou agora para ele dar uma decisão e o cálculo está sem assinatura, está só lá o arquivo sem assinar. Então, ele estando assinado ou não, é possível que a gente selecione um ou mais cálculos para que seja homologado por uma decisão de homologação pelo magistrado. Se o cálculo já estiver assinado, ele não vai novamente para o caderno processual, ele continua lá atrás, na posição em que ele foi assinado. Se o cálculo estiver pendente de assinatura, ele passa a compor o caderno processual logo após a decisão de homologação. Então, fica um bloco de documentos com a mesma data, tá ok? E aí, ó, esse caso aqui era um cálculo não assinado pelo usuário interno, que foi assinado junto com a decisão, e aí fica aqui a decisão, a intimação e a planilha de cálculo no mesmo dia, e só mudou aqui 1 minuto, né? Mas assim, pode ser tudo dentro do mesmo minuto, tá ok? Então, essa é uma planilha de cálculo assinada junto com a decisão de homologação, tá? Essa é uma novidade, porque antes a gente fazia referência ao ID de uma planilha já anexada aos autos. A gente não conseguia assinar os dois documentos juntos, tá? Não havia essa vinculação. E aqui, o cálculo que estava pendente de assinatura, que foi assinado junto com a decisão do magistrado, vai aparecer assim, olha, antes do magistrado assinar a decisão, estava aqui, pendente de assinatura. Depois da decisão assinada pelo magistrado, já sumiu o checkbox, e aqui aparece um ícone que está dizendo que ele foi homologado. É um ícone novo que vocês vão verificar na aba Cálculos, que vai marcar que aquele cálculo foi homologado por alguma decisão do magistrado, ok? Também é possível, não só na decisão de homologação de cálculos, aquela conclusão específica, não só por esse caminho, mas também no caminho conclusão para decisão geral, é possível vincular cálculos para homologação pelo magistrado. Eu vou magistrado, decisão geral. Aí tem uma relação enorme de movimentos possíveis. Quando eu clicar em homologar da liquidação, abaixo desse movimento vai abrir um existentes no processo, aquele ou aqueles que serão homologados pelo magistrado nessa decisão geral.
Os que estiverem pendentes de assinatura serão assinados no mesmo momento da decisão e os que já forem assinados só vão receber o ícone de homologação na aba Cálculos, tá ok? O ícone indica homologação da conta, tá? Então, antes, na aba Cálculo, vocês só conseguiam ver esses 3 ícones e mais o checkbox quando ele estava pendente de assinatura. A partir da versão 2.6, vão aparecer 4 ícones, no caso, o mais novo, quando ele for homologado por decisão ou por uma sentença líquida, tá? Aqui, no caso da sentença líquida, o procedimento é muito semelhante, só que ao invés de marcar homologada a liquidação, os cálculos do processo eles vão aparecer na aba de movimentação quando nós marcarmos o campo de sentença líquida. Enquanto não estiver marcado, nada vai aparecer aqui. Mas no momento em que eu marcar sentença líquida, ok, os cálculos existentes no processo, assinados ou não, eles passam para essa seção aqui da tela e eu vou poder marcar um ou mais cálculos para poder compor a sentença de liquidação, tá ok? Aí, quando o magistrado assinar, os cálculos que estavam pendentes de assinatura passarão a ser assinados nessa mesma ocasião e comporão o caderno processual junto com a sentença e receberão também o ícone de homologação na aba Cálculo. É o mesmo, tá? Aí aqui eu quero mostrar para vocês como é que o usuário externo, que já tem a tela KZ, que atualmente é só o perito, faz a anexação do cálculo com o arquivo PJC. Por quê? Porque se todos os usuários externos fizerem a mesma anexação do arquivo, a gente consegue aproveitar para sentença, para impugnação, para reforma de conta, para tudo, atualização que for. Então, muitos peritos ainda não sabem como fazer a anexação do arquivo das planilhas de cálculo dos dados estruturados, tá? Então, aqui, nesse caso, o perito está apresentando um laudo pericial, mas pode ser qualquer tipo de petição, tá? E aí, quando ele selecionar os anexos, se ele marcar como tipo de documento anexo a planilha de cálculo ou planilha de atualização de cálculo, uma nova parte na tela vai surgir para ele selecionar credor e devedor e um campo para ele buscar o arquivo PJC que vai estar na máquina dele, porque ao fazer a liquidação pelo PJ Calc, ele tem 2 documentos gravados na máquina. O documento planilha, que vai compor o caderno processual, e o documento PJC, que servirá para este segundo local aqui de anexação, tá ok? Isso, tela de perito, tela caseira. Agora, o usuário externo, que ainda tem a tela da 1x, o advogado, procurador e juiz postulante, tá? Como ele faz a anexação correta dos cálculos elaborados no PJ Calc Cidadão. Ele é um usuário externo da 1x, né, que está juntando cálculos. Ele faz o peticionamento, escolhe a petição dele normal, apresentação de cálculo, manifestação, impugnação à sentença de liquidação, ou é a petição inicial, tá? Ele faz a petição dele aqui, e na hora de incluir anexos, ele seleciona o PDF, que é a planilha de cálculo, e nomeia como planilha de cálculo ou planilha de atualização de cálculo. Ele selecionando um desses 2 tipos de documento como anexo, vai aparecer esta parte aqui na tela, onde ele vai selecionar credor, devedor, e vai poder fazer anexação aqui do arquivo PJC com dados estruturados para alimentar o processo e qualquer outro usuário recuperar esse cálculo que ele está anexando, ok? E aí, se todo mundo fizer essa anexação correta, usuário interno e usuário externo, ao consultar a aba Cálculos do processo, naquele menu do processo, todos os cálculos vão estar apresentados aqui e todos eles com o ícone de baixar PJC. Essa baixa de PJC está liberada agora para todo usuário externo. Então, um cálculo de liquidação de sentença
pode ser baixado por qualquer usuário externo que tenha acesso ao processo, essa aba cálculo, tá? Para poder fazer recurso, impugnação ou o que for. Atualização, tá ok? Então, o usuário interno baixa PJC antes e depois da assinatura dos cálculos, tá? Isso é importante. O usuário externo baixa somente os cálculos assinados. Na verdade, o usuário externo, ele nem visualiza um cálculo que foi minutado e enviado para o PJE, que está com aquele checkbox para poder fazer a assinatura. Ele nem visualiza esse cálculo que está pendente de assinatura. Esta é a regra correta. Então, o usuário externo, ele só visualiza e só consegue baixar tudo aquilo que foi assinado no processo com o arquivo de planilha e o PJC. Aí, o ícone que permite baixar arquivo PJC dá um X, né? Porque esta anterior é quem tem o menu KZ, que no caso é o perito e os usuários internos, tá? A gente tem essa tela aqui de aba cálculo. Mas usuários, juspostulante, advogado e procurador, que ainda tem o antigo Bob Esponja da consulta processual, a tela dá um X, eles têm que clicar aqui nessa aba cálculos, obrigação de pagar, e o ícone de baixar PJC é essa setinha aqui ao lado dos cálculos anexados corretamente ao processo, tá? Então, ele pode fazer a baixa do arquivo dessa forma aqui, tá? Nesse caso, eu estou com perfil de juspostulante. E com isso, eu quero assim, espero ter demonstrado a vocês da importância do correto uso do PJE-Calc e a anexação dos dois arquivos no PJE, para que todo aquele trabalho de liquidação ou de atualização que uma pessoa já fez, seja ela usuário interno ou externo, possa ser aproveitado para as demais pessoas com acesso ao processo para fazer uma simples atualização ou uma impugnação ou um recurso. Tá ok? Era isso, então, que eu tinha para falar em relação à novidade do PJE Calc para a versão 2.6. Muito obrigada. Doutora Joleia, novamente agradecemos a sua participação. E já nos encaminhando para o final deste webinar,